Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Amém. Pai, muito obrigado pela palavra, por estarmos juntos mais uma vez. É a segunda vez nesse dia que nos reunimos aqui em Tua casa, em torno da Tua palavra, para ouvir a Tua voz, que é aquilo que nós realmente queremos, Pai, ouvir o Senhor. Não estamos aqui para ouvir opinião de homens, doutrinas humanas, Pai, muito menos filosofias desse mundo, mas a palavra que procede do Senhor, aquela que sai da Tua boca, que é o verdadeiro alimento que sustenta e o que nós temos necessidade. Fala conosco, Pai, te pedimos nessa oração, ministra a Tua vontade a cada um de nós, para que possamos ouvir a Tua voz. E para isso, eu entrego também minha vida ao Senhor, pedindo graça e misericórdia, clamando pela unção do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida, para que eu seja um instrumento do Senhor e as palavras possam fluir para abençoar a todos nós essa noite. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, o salmista aqui, nesse pequeno trecho do Salmo 16, fala dos benefícios que o Senhor nos tem dado, das bênçãos que temos recebido do Senhor. E aqui eu queria fazer uma reflexão contigo a respeito disso. Quanto o Senhor tem nos abençoado, de que maneiras Ele tem nos presenteado com coisas tão tremendas, mas a principal delas, o principal benefício recebido, nunca esqueça que é a salvação, irmãos. Não há nada mais precioso do que aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Ao entregar-se na cruz, nos dando salvação, perdão para os nossos pecados, esse é o maior benefício. Mas não é só isso. Deus tem cuidado de nós. Falamos aqui um pouco hoje pela manhã do cuidado, da proteção de Deus. São coisas tremendas que o Senhor faz em várias áreas da nossa vida. Somos abençoados pelo Senhor, guardados, guiados, protegidos. Passamos por lutas, sim, passamos por problemas, acontecem coisas desagradáveis, mas o Senhor cuida de nós. Estamos nas suas mãos e somos bem cuidados, mas o principal, como eu disse, foi a salvação. Salvação que nenhum de nós merecia. Algo que é preciso realmente ser lembrado constantemente. Nós não somos salvos porque fizemos alguma coisa de bom que nos garantisse direito a esta bênção. Não fomos salvos porque de alguma forma somos especiais. Não é nada disso. O que a Bíblia diz é que somos pecadores, mas Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou Jesus, para que aquele que crê tenha os seus pecados perdoados e por isso seja salvo. Então é um presente, não é de forma nenhuma conquistada. Você não conquista a salvação. Você não obtém a salvação por algum esforço. A palavra de Deus é clara, não é por obras para que ninguém se glorie. Não é por mérito, por merecimento. O mérito é todo de Deus. Foi Jesus que fez tudo que era preciso. Ele disse: está consumado, porque realizou todo o trabalho para que nós fôssemos salvos. Então, não há nenhuma obra que a gente possa fazer que nos torne merecedores e que possamos, então, conquistar a salvação. Então, entendendo esse princípio, o que nos resta para fazer para Deus por este principal benefício que Ele nos deu? E aqui o salmista, meio que de forma indireta, está nos dizendo exatamente a resposta. Veja no versículo 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ele pergunta no verso 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu posso dar? De que forma posso pagar o que recebo, se sei que aquilo que recebo não é porque mereço, é pela graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido, nós sabemos a definição.
Então, como posso de alguma forma pagar? E aqui o salmista vai de fato afirmar isso. Não há pagamento, não há sacrifício, não há nenhuma realização do homem que possa ser algum tipo de pagamento pela salvação e pelas outras bênçãos que o Senhor tem nos dado. Então ele fala: tomarei o cálice da salvação. Vou beber desse cálice, vou de fato receber aquilo que o Senhor me dá sem eu merecer. E eu também invocarei o nome do Senhor, é a sua resposta. E diz no verso 14: cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. E aqui ele acrescenta algo importante: não como um pagamento pelo que foi recebido, mas como um comportamento que é esperado, que é o mínimo esperado. Veja, irmão, se fazemos alguma coisa de bom, não há mérito nenhum nisso. Nós fomos criados para as boas obras, é o que diz a Bíblia. Então, se fazemos algo de bom, é porque isso é o mínimo esperado. O que se espera de alguém tão abençoado, tão protegido, que ganhou tanto sem merecer? No mínimo, que faça o que é certo, não é verdade? Fazer o certo não me torna merecedor de aplausos. Ser honesto, fazer o que é bom, não me torna merecedor de uma menção especial. Isso é o mínimo que se espera. Então o salmista diz: eu vou cumprir os meus votos, eu vou cumprir a minha palavra, eu vou fazer aquilo que eu prometi a Deus, eu vou realmente fazer de acordo com o que eu tenho dito. Então, uma vez que Ele me salvou, eu não espero que eu pague alguma coisa, mas que pelo menos eu tenha um comportamento digno de quem é salvo. Um comportamento diferenciado, já que agora em Cristo a Bíblia diz: somos novas criaturas, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então há um comportamento. E o que eu vou dar a Deus? O que eu vou dar a Deus é o meu coração. O que eu vou dar a Deus é o meu comprometimento, é o meu respeito. Não é um pagamento, mas é algo natural daquele que tanto recebeu. Então vamos ver alguns versículos aqui que mostram para mim o que de fato eu vou dar a Deus e que é certamente esperado pelo Senhor. E a primeira coisa que eu preciso dar a Deus é aquilo que Ele me deu: a vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele disse para nós, na sua palavra, que nós, sem Cristo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todo ser humano, ainda no pecado, está morto, não tem vida em si mesmo. E aquilo que recebemos de Deus, salvação, é igual à vida, irmãos. Salvação é como uma ressurreição. Estava morto e agora vivo. Então o que eu tenho que dar a Ele? A minha vida. O que Ele espera que eu dê a Ele? Deus está esperando algum pagamento, alguma recompensa pelo benefício que nos concedeu? Não, mas Ele espera que eu dê a minha vida a Ele. Por isso, quando falamos em conversão, já ensinei para você aqui diversas vezes, eu não falo aceita Jesus. Eu digo entregue sua vida a Cristo. Eu digo renda-se ao Senhor, porque Ele vai te dar vida, mas ao mesmo tempo você tem que dar a vida para Ele. A proposta de Jesus sempre foi essa. Veja, vamos ler aqui no Provérbios, no capítulo 23, no versículo 26. Vamos ler bastante a Bíblia hoje essa noite. Olha, Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o quê? O teu coração, os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus pede que você dê a Ele o seu coração. É o mínimo que você pode fazer, já que Ele te deu tanto. Dê o teu coração. E quando você dá o coração para Ele, os teus olhos passam a agradar-se dos caminhos do Senhor. Antes você vivia nos teus caminhos, antes você vivia de acordo com a tua vontade, teu coração te levava para um monte de lugar. Coração este que é enganoso. Então Deus está dizendo: me dá o seu coração. E aí, à medida que você faz isso, à medida que você me entrega o seu coração, os teus olhos começam a se agradar dos meus caminhos.
então você começa a mudar a medida de vida, você começa a mudar a visão, tudo isso porque você entrega o coração. Veja outra coisa que o Senhor requer de nós, lá em Romanos, o apóstolo Paulo nos diz, naquele texto conhecido em Romanos 12, ele fala no verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja o que Deus espera de você, meu irmão, é você. O que Deus espera da sua vida é a sua vida. E aí veja bem, o que nós temos visto hoje, até infelizmente algumas igrejas distorcem isso, ensinando que você tem que dar a Deus alguma coisa, para que Ele te dê outra de forma proporcional, para que Ele te dê 100 vezes mais. O ensino hoje é que você tem que de alguma forma comprar o favor de Deus. Você tem que comprar a bênção que você dê, então, para que Deus te dê e fique aquele comércio entre você e Deus. Não, irmãos, tudo é de Deus. Você tem que dar tudo para Deus. Você tem que dar a sua vida, porque se não der a vida, não deu nada. Não há o que você possa dar que substitua você mesmo. A oferta agradável a Deus é a nossa vida. Não é nenhuma quantia financeira, isso é outra situação, irmãos. Isso não é para substituir o que eu tenho que entregar a Deus, que é o mais importante, é a minha vida. E Jesus disse, quem não estiver disposto a perder a sua vida, não vai ganhar nada. Então o que eu tenho que dar a Deus em primeiro lugar é a minha vida, como ele diz aqui, o meu culto racional, é entregar a minha vida ao Senhor, apresentar como um sacrifício vivo. Não precisa se matar, você se entrega vivo para o Senhor. Não é depois que morrer, é agora enquanto está vivo, é agora que você tem que se entregar. Ninguém vai ser salvo depois de morto, você é salvo em vida, porque você entrega a sua vida em vida. Depois que morrer, não tem mais tempo para entregar nada para Deus, irmãos. Então o momento de entregar é agora. E para que isso aconteça, olha o que Jesus também nos fala, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. São versículos que não são muito badalados nas igrejas hoje, não é? Mas está escrito assim, Lucas 9, 23 e 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Veja o que Jesus está dizendo, o que você quer preservar, o que você quer guardar, o que você quer poupar, você acaba perdendo. Mas aquilo que você entrega, você ganha. Então não poupe a sua vida, entregue a sua vida. Não preserve a sua vida, mas entregue a Deus a sua vida. É isso que Ele está querendo. Não é para pagar a salvação, porque ela não tem preço, mas é a consequência dela. Se você estava morto e agora tem vida, entregue essa vida para Deus. Agora essa vida pertence àquele que te comprou. Não dizemos que fomos comprados pelo sangue de Cristo? Então a minha vida não pertence mais a mim mesmo, pertence a Ele ou não? Ou isso está errado? Como é que eu encaro essa realidade, não é? E aí sim podemos entender o que Paulo vai dizer aqui em Gálatas. Vamos ler Gálatas no capítulo 2, no versículo 20. É sob essa ótica que nós vamos entender. Quando Paulo diz logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus se entregou por mim. Agora eu entrego a minha vida para Jesus. E aí Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver não é só para Paulo, esse viver é para nós. Nós temos que também em nossa vida sermos um reflexo disso, porque a vida que eu tenho, que você tem, quem deu foi Deus, e agora é Ele que tem que viver em nós, e Ele vivendo em nós, Ele muda a nossa vida, Ele transforma as nossas atitudes, as nossas reações, a nossa maneira de pensar. Então o que Ele quer de mim? Ele quer a minha vida. O que Ele requer de mim? Ele quer o meu amor acima de tudo, sabia disso? Isso é requerido por Deus e a gente muitas vezes esquece. Vamos ler Mateus, o Evangelho segundo Mateus no capítulo 22. Olha como Jesus enfatiza isso, irmãos. Mateus 22, versículo 37 ao 38. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Deus está pedindo para você amá-lo. Deus está, me ame, por favor, eu preciso do seu amor. Deus está mandando. Isso é um mandamento. É mandamento ou não, irmãos? Mandamento. Então, se eu faço o que me mandam, e quem manda tem autoridade, não tenho mérito algum em obedecer, porque é o mínimo que se espera. Entenda isso, amar a Deus não é mérito para mim, é obrigação. Amar a esse que tanto faz por mim é obrigação, irmãos, que darei ao Senhor por tantos benefícios. Amar aquele que faz tudo por mim é uma ordem, é uma obrigação, é esperado isso. Seria tremendamente estranho que você não amasse a esse que tanto fez por você, que tanto te amou de tal maneira que te salvou e perdoou os teus pecados e te fez digno de ser justificado aos olhos dele, para que você hoje possa viver uma vida diferente. Então, amar a Deus é o mínimo também que se espera. Colocá-lo em primeiro lugar por causa disso, como diz Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Mais uma vez está aqui o versículo dizendo que você precisa colocá-lo em primeiro lugar. Há mérito nisso? É o mínimo que se espera. Porque quando ele morreu na cruz, ele colocou você em primeiro lugar. Ele fez isso para o nosso benefício. Ele fez isso apesar de sermos quem somos. E nós não podemos esquecer a nossa dependência dele. Vamos ler a Bíblia em Atos agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo número 28, aonde está escrito: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Paulo está aqui afirmando que nós vivemos, que nós nos movemos, que nós existimos no Senhor. Fora dele não há salvação. Fora dele não há vida. Fora de Jesus é morte. Quem não está em Cristo está morto. Você está em Cristo, então você está vivo. E você vive nele. E a tua vida é por causa dele. Então isso é razão mais do que suficiente para amá-lo. E aí também, talvez entendermos o que disse Paulo, aonde eu leio contigo em Filipenses, no capítulo 1, é outro versículo impactante do apóstolo Paulo, onde ele faz uma tremenda afirmação no versículo 21. Ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é o quê? É lucro. Ele não está querendo morrer, mas ele está dizendo, olha, a vida agora é Cristo. E se eu morrer? Se eu morrer, estou no lucro. Por quê? Porque agora estou salvo. Agora, se você morrer sem estar salvo, irmão, olha o prejuízo aí. Se morrer sem estar salvo, qual é o lucro que tem nisso? Nenhum. Prejuízo certo, né? E muito prejuízo. Então, Paulo está tranquilo, porque ele sabe em quem tem crido, ele sabe com quem está se relacionando, e o morrer é de fato lucro. E isso está também repetido lá naquele salmo que a gente leu aqui no início. Vamos ler no Salmo 116. Veja como o salmista está inspirado por Deus no mesmo princípio, quando ele diz aqui no Salmo 116, versículo 15, olha o que ele fala: preciosa é aos olhos do Senhor o quê? A morte dos seus santos. Esse é um versículo que talvez muitos não entendam, não compreendam, mas o que a Bíblia está dizendo é que você é santo de Deus, porque você foi separado para Deus. A tua vida agora pertence a Deus, mas e quando você morrer? Continua pertencendo a Deus. Como lemos hoje pela manhã, Jesus dizendo: as minhas ovelhas estão aqui nas minhas mãos, ninguém as arrebatará daqui. Então, morrer é lucro, porque você continua nas mãos de Deus. E o Senhor diz: essa morte é preciosa, é valorosa, tem preço. Essa morte tem custo e ela é cara para mim, ela é muito preciosa para mim, porque não é em vão que você recebeu a salvação. Ao morrer, você estará com o Senhor, como prometeu Jesus: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
Essa é a promessa. Então, queridos, nós temos salvação, nós temos certeza, nós temos paz e nós podemos amar a Deus acima de todas as coisas e colocá-lo em primeiro lugar, porque não há outro lugar que ele possa ocupar sem ser o primeiro. E outra coisa que é esperado que a gente entregue ao Senhor, não como pagamento, repito eu, mas como algo natural, servir a Deus. Servir a Deus é o mínimo que a gente pode fazer. Deus nos serviu, sabia disso? Como é que Deus me serviu? Quando Ele entregou o seu Filho. Ele viveu a meu serviço. Ele fez isso para mim, para você. Então o Senhor nos serviu com o que tinha de melhor, seu unigênito, foi dado por amor. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso servi-lo. Não é para pagar. Isso é tomar o cálice da salvação. Isso é simplesmente cumprir os meus votos, cumprir as promessas que fiz, cumprir o acordo que fiz. Isso é o mínimo também esperado. Então, para que eu agora, salvo, cheio do amor de Deus sobre a minha vida, faça o que é preciso ser feito, eu tenho que servir a Deus. Irmão, servir a Deus, ninguém deve se orgulhar disso. Eu sirvo ao Senhor. Já vi ter algumas pessoas que se orgulham, né? Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Falam umas palavras bonitas, né? Você fica até arrepiado. Eu falei, e daí? Todos nós temos que ser. Não está dizendo nada demais. Isso é algo que todos nós temos que fazer. Isso é algo que se espera de todos nós. Coitado daquele que hoje está na igreja e não serve ao Senhor. Você não serve ao Senhor, então você serve para quê? Aí servir ao Senhor só quem tem algum cargo na igreja? Não, você serve ao Senhor de um monte de maneiras. Mas se você não serve, para que você serve? Me diga. É óbvio que tem que servir a Deus. É óbvio que isso faz parte daquilo que o Senhor nos deu. Não é pagamento, mas é mínimo esperado. Que agora a minha vida tenha valor. Que agora eu esteja disponível. Veja o texto que usamos de manhã hoje aqui também, Isaías. Na sua chamada, quando é chamado por Deus, Isaías capítulo 6, vamos ler o versículo 8 do capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se voluntaria? Depois de ser transformado, depois de ser tocado, depois de ter seus lábios purificados por Deus, ele se voluntaria. O que precisa mais Deus fazer por você, para você se oferecer para fazer alguma coisa? Me diga aí. Está faltando Deus arrumar um marido, está faltando Deus trazer a mulher amada em 3 dias. O que está faltando, meu irmão? Fala sério. Para você começar a servir a Deus. Tem que ganhar na loteria, tem que aposentar. O que você tem que fazer? Está com a vida mansa? Uma coisa que eu te digo, Jesus nunca chamou ninguém com vida mansa. Vai lá ver os discípulos que ele chamou, todos estavam trabalhando quando ele chamou. Não tinha ninguém aposentado, não tinha vagabundo nenhum, não tinha ninguém em casa, não tinha ninguém. Ele foi e chamou gente que estava na ativa, irmãos. E aí, o que falta para a gente começar a servir a Deus? Qual é a desculpa que a gente dá? Não é? Não tem desculpa, tem que ser feito, tem que ser disponível. Ele já me purificou, ele já me perdoou, ele já me limpou. Aí Isaías ouve aquilo e diz, a quem vou enviar? Opa, é comigo, sou eu. Cadê o voluntariado? A igreja tem que responder esse chamado. Isso faz parte, mais uma vez, o mínimo esperado. E para que eu sirva, eu tenho que estar também preparado. E aí veja o que a Bíblia diz no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, ao seu discípulo Timóteo. Quando ele fala na sua 2ª carta a Timóteo, dando instruções a esse jovem servo de Deus, no capítulo 2, no verso 15, ele diz, olha, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para servir a Deus, não é só querer, eu tenho que me preparar. Claro, Deus vai me abençoar, claro, Deus vai me usar, mas eu preciso cumprir também a minha parte, os meus requisitos, manejar bem a sua palavra, não é? Isso então se espera de mim.
O que Deus fez por mim e agora eu não quero aprender a Bíblia? O que Deus fez por mim e agora eu não quero conhecer mais da sua palavra? Não quero frequentar os cultos, não quero ir na escola bíblica, não quero aprender? Como é que pode isso? Como é que se explica isso, irmãos? Me dá uma explicação, eu não consigo entender. E veja outra coisa importante, no mesmo capítulo, falando a Timóteo, no versículo 21 agora, o apóstolo Paulo diz assim ao discípulo: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Nós temos um possuidor. Você tem um dono, é o que Paulo está dizendo aqui, tá? E esse dono, ele precisa usar a sua vida. Mas você tem que estar, como ele diz aqui, preparado para toda boa obra. E como isso acontece? Quando você se purifica dos erros. Então, preparo e purificação andam juntos. Preparo e purificação, uma coisa está atrelada à outra. Quero servir a Deus, tenho que me preparar, tenho que me purificar, tenho que ajeitar a vida. E às vezes você vê gente chega à igreja e quer servir a Deus, mas não tem nada preparado, irmão. Não está com nada em dia, está tudo atrasado, mas quer servir a Deus. Não é assim. E o outro está com tudo bem, não quer servir. Como é que pode isso, né, irmãos? Não é estranho que isso aconteça? Mas infelizmente tem sido uma realidade. Então eu preciso servir a Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso glorificar. Veja o que diz o Senhor Jesus em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, lá no Sermão do Monte, a partir do versículo 13, aonde ele diz assim: vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la embaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fazer boas obras não é para ser salvo, como já foi dito e repetido, mas é esperado por aquele que foi salvo. É programado por Deus por aqueles que foram salvos. E através delas, nós glorificamos a Deus que nos salvou. Nós mostramos ao mundo que valeu a pena Deus ter salvo a gente. Será que a gente tem mostrado isso, irmãos? Isso é importante de ser dito. E também deixo contigo o exemplo de Jesus, em Marcos capítulo 10, no versículo 45. Aquele que me salvou, ele também serve a Deus, então eu não vou servir. Marcos 10, 45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Foi um serviço de Jesus. A nossa salvação foi a sua obra, a sua principal obra, o seu principal trabalho. E olha, irmão, a gente dá trabalho, sabia? Você já deu muito trabalho para Deus? Hein? Continua dando? Misericórdia, né, irmãos? A gente continua dando de vez em quando trabalho, né? Mas o Senhor trabalha. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que Ele é poderoso para completar a boa obra que iniciou na nossa vida. Por isso Ele não para de trabalhar. Jesus trabalha até agora, Ele falou isso. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você lembra desse versículo lá em João? E eu não quero trabalhar? E eu não quero servir a Deus? E eu não quero fazer algo de bom, de produtivo? Eu não quero usar os talentos que Deus me deu? Aí tem alguma coisa errada aí, não é, irmãos? Isso não é coerente, essa posição não é coerente. Então eu preciso dessa forma entender. Não é para pagar, mas são benefícios, muitos benefícios que o Senhor tem me dado, que darei ao Senhor por todos eles, por cada um deles. Não tenho o que dar, não tenho o que trocar, mas se espera de mim um comportamento. Então eu tomarei o cálice da salvação, então eu cumprirei os meus votos, eu vou cumprir aquilo que eu disse, eu vou cumprir a minha palavra, eu vou honrar o meu posicionamento, a minha nova vida. Eu preciso honrar isso diante de Deus e diante dos homens. Então aquilo que eu dou a Deus, seja lá o que for,
nunca será um pagamento. Guarda isso no teu coração. Se você dá dízimo, se você dá oferta, se você faz um trabalho, se você tem um bom comportamento, se você é uma pessoa exemplar, se você faz caridade, isso nunca será um pagamento pelo que Deus fez contigo. Porque o que Ele fez não tem preço pago nesse mundo. Não tem preço para o sistema desse mundo. Então, não é um pagamento, mas é sim uma demonstração de gratidão. Você quer ser grato? Você fica triste quando alguém não é grato a você? Você fica triste quando há ingratidão de alguém que paga um bem que você fez com o mal? Nenhum de nós gosta disso, né? Agora pensa isso em relação a Deus. Mostre gratidão ao Senhor. Seja grato a Deus no tudo que você fizer para Ele. Tudo que você fizer em intenção a Deus, faça por gratidão. Porque se eu sou grato a Deus, eu entrego a minha vida a Ele, eu entrego o meu amor a Ele e eu entrego o meu serviço ao Senhor. Veja que isso muda toda a ótica. Há pessoas que podem fazer tudo isso, mas com outras intenções, com algo oculto, escondido, querendo mais, querendo receber mais, querendo trocar, e a Bíblia não fala sobre isso. Quando o salmista pergunta que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, ele diz, eu tomarei o cálice da salvação. Esse cálice que o Senhor mesmo preparou com o seu próprio sangue, que nós vamos tomar daqui a pouco. Ele diz, eu tomarei esse cálice. Eu vou me submeter a isso que Deus fez por mim, porque eu não tenho nada que eu possa fazer para pagar o que Ele me deu. Então eu só vou tomar e vou fazer o seguinte, vou cumprir os meus votos. Vou honrar a minha palavra, vou honrar a minha vida e vou apresentá-la ao Senhor. Faça isso então, vamos fazer isso, irmãos? Vamos agir dessa forma? É o mínimo que o Senhor espera de nós. Oremos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos lembrar de tantos benefícios que recebemos, que às vezes, Pai, temos a tendência de esquecer. E é por isso que o Senhor instituiu a ceia, da qual participaremos daqui a pouco, em memória de mim, diz o Senhor, porque a gente esquece. A gente esquece o benefício recebido, a gente esquece a bênção imerecida que está sobre nós, e nos tornamos muitas vezes ingratos, querendo ainda trocar com Deus, querendo ainda fazer algo para ganhar outra coisa. Pai, se o Senhor não der mais nada, o Senhor já deu o suficiente. Os devedores agora somos nós, porque não há nada que o Senhor possa nos dar que seja mais importante do que aquilo que o Senhor nos deu. Fala o nosso coração, muda a nossa maneira de pensar, de agir, muda o relacionamento contigo, Pai. Transforma isso, para que ele seja correto, saudável, sadio, que assim aconteça na vida da tua igreja. Abençoa, Pai, os teus filhos com a tua palavra e nos leva essa noite a tomar o cálice da salvação, com a consciência tranquila de que a nossa vida pertence ao Senhor. Abençoa o teu povo, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.